Voltando à questão do canto trabalhado pela cultura indígena, né, que é tema da nossa aula, que está também na página 25 do livro de artes de vocês, é o seguinte, o canto para alguns povos indígenas pode também estar associado a rituais, certo? Esses rituais podem ser um ritual de celebração, como a gente vê na primeira imagem da página 25, e também pode ser um canto em homenagem aos mortos em rituais fúnebres, como a gente vê na segunda gravura, né, da página 25, certo? Então, o indígena, ele canta também muitas vezes por motivos religiosos, tá bom? Que é importante que fique gravada essa informação para vocês. Aí o livro de vocês traz algumas características do canto indígena, tá certo? Que eu vou ler aqui. Que seriam o quê? Melodias que se repetem por muito tempo, chamadas de melodias cíclicas e que não têm grande variação na altura. Marcação sistêmica do pulso e do tempo de música, realizada com os pés e com os maracás e outros instrumentos. Sim, o indígena ele canta e ele dança, né, enquanto e toca os instrumentos, tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ver num vídeo que eu vou colocar a seguir, certo? A terceira característica, o timbre da voz é anasalado, geralmente em razão do som de algumas línguas indígenas. O que é anasalado? É aquele pessoal que fala por dentro do nariz, né? Que fala assim, mais fanho. Pronto, isso é uma fala anasalada, tá certo? É engraçado, mas é uma realidade, né? E o público aqui são crianças, então a gente tem que se mostrar assim, certo? E os indígenas, eles têm uns instrumentos musicais diferentes, né? Eles têm uns instrumentos, eles usam muitos instrumentos de percussão. O que são instrumentos de percussão? São instrumentos musicais, né? Que eles produzem som através de raspagem, de batida, né? De chacoalho, como é o chocalho, entenderam? O livro da gente aqui traz alguns exemplos, né? Como por exemplo, né? O chocalho, né? Que ele é aquela cabacinha, ele é feito com uma cabacinha, né? E lá dentro já tem as sementes dela mesmo, né? E eles pintam e aquilo ali eles chacoalham, faz tchu, 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 tchu. Tem a fotografiazinha aqui, né? O segundo instrumento é o pau de chuva. Eu confesso a vocês que eu nunca vi um pau de chuva pessoalmente, né? É um instrumento de percussão que lembra um chocalho, com a diferença de que o pau de chuva é um longo tubo de madeira fechado e perfurado por madeirinhas que atravessam seu diâmetro. Quando o viramos, as sementes ou grãos ou as pontas que estão dentro dele batem nas madeirinhas, produzindo um som muito característico que lembra a chuva. Tá aqui a gravurinha do pau de chuva, né, para vocês verem. Terceiro instrumento que é muito usado pelos indígenas e que vocês conhecem são os tambores. Como é que produz mesmo o som do tambor? Batendo nele, não é isso? Quarto instrumento, flauta e apito. Todo mundo conhece uma flauta, um apito? Pelo menos o apito conhecem, né? E o que são eles? São feitos de madeira. A flauta e o apito são instrumentos de sopro que executam uma variedade de sons. Esses sons podem se parecer com o suave assovio do vento ou até o estridente canto de grandes pássaros. O quinto instrumento é o zunidor. Olha aqui a fotografiazinha dele. O zunidor é um outro instrumento de percussão, né? Que é feito de madeira e cujo som se parece com o das folhas sendo reviradas pelo vento forte. Como você acha que é esse som? Aí nós
vendo os instrumentos, né? Vendo os instrumentos que os povos indígenas usam para criar, né, suas composições musicais, né? A gente encerra esse capítulo aqui, tá bom? E eu deixo para vocês um linkzinho abaixo do link dessa aula. Eu vou deixar um link que mostra uma música indígena, certo? O Xondaruí, que a gente trata aqui, né? Na aula passada a gente tratou sobre ele, pronto. Aí para vocês verem como é um coral indígena cantando Xondaruí, tá certo?